Celtic em Foco, o programa da saúde e da qualidade de vida da sua TV ABCD está de volta. E hoje nós estamos recebendo aqui Sérgio Hércules da VidaLink falando sobre o programa de benefícios em medicamentos. Uma coisa muito importante para a empresa, como forma de investimento, como forma de qualidade de vida para os seus empregados e também, até levando para esse lado, como eu adiantei, uma qualidade de vida para o empregado. Até lembrando, porque ele não fica só 24 horas por dia dentro da empresa, né? Saindo da empresa, ele vai cuidar do filho, vai passear, vai para a escola, vai fazer alguma coisa diferente. Então, RH, então empresas, vamos passar a olhar de uma forma diferente essa parte do benefício em medicamentos, que é algo que tem muito a acrescentar. E a gente conversava um pouquinho aqui no intervalo, Sérgio, falando sobre essa parte de subsídio, né, que a empresa tem para determinados medicamentos, e isso ajuda a aumentar a taxa de adesão. Vamos explicar um pouquinho isso melhor para o nosso telenauta. O que termina acontecendo se o colaborador sozinho tiver que custear o tratamento, a gente avalia que quase metade das receitas não são efetivamente aviadas, ou os tratamentos não são completados. Então eu preciso de 2 caixas, eu compro uma e não compro a segunda. O que termina acontecendo? Isso, no curto prazo, muitas vezes parece não fazer diferença. Mas no médio e longo prazo, isso faz uma diferença significativa. Isso é a diferença entre eu sarar ou curar uma infecção ou ter uma recorrência do quadro. Agora, né, e nós que moramos em São Paulo, estávamos até falando sobre essa questão das rinites, esse tipo de coisa. A sinusite é uma doença típica, né, que assim, ela fica maltratada e cronifica. Aí quando ela cronifica, aí eu tenho que fazer um tratamento de longo prazo. E aí eu tenho que tomar mais remédio para tratar algo que eu poderia ter resolvido numa fase aguda. Ninguém tem sinusite crônica se não passou pela sinusite aguda. E a sinusite aguda ela é mal curada. Por que ela é mal curada? Porque muitas vezes ela demanda um tratamento com antibiótico, que não é um tratamento que fica barato, e a partir daí eu termino interrompendo. Então o subsídio vem exatamente nesse sentido. Então é importante que a empresa entenda que quando ela está oferecendo saúde, e quando eu digo saúde no sentido mais amplo do conceito saúde, né, bem-estar bio, psico e social. Então eu estou falando de saúde, não é só plano de saúde, eu estou falando de saúde como uma possibilidade do seu colaborador e seus familiares se sentirem bem. Né? Eu costumo dizer quando eu tenho contato direto com os RHs, eu falo assim, você está legislando em causa própria, pense isso, né? Porque em algum momento todos nós adoecemos. Com certeza. Né? Então, o gestor de RH, ele precisa também usar da memória dele para saber como é que é essa realidade. Então, o subsídio ele vem ao encontro disso. É a empresa custeando parte do tratamento, entendendo que é responsabilidade dela a manutenção da saúde do seu colaborador. Óbvio que isso tem contrapartida. Qual é a contrapartida? Para eu te fornecer isso, você precisa cumprir determinadas regras. Né? E aí é aquela coisa da relação de transparência. Né? Se o colaborador sabe qual é o papel dele e a empresa entende qual é o papel dela, enquanto empresa, não há conflito de forças ali. Né? E aí é uma relação de ganha-ganha. Então é um benefício que vem agregar, e vem agregar bastante, assim como o Vale Transporte, o ticket de refeição e todos os outros benefícios que são colocados à disposição do colaborador. Né? Então o benefício farmácia ele tem que ser entendido como um benefício nesta linha, né? de manter uma condição que é a condição ideal, que é a condição de saúde, no sentido mais amplo. Perfeito. A Lúcia de Santo André, ela pergunta se através dos relatórios do programa de medicamento, ela consegue, da empresa, ela consegue visualizar qual a doença do funcionário. Olha, Lúcia, tudo bem? Essa é uma questão importante e que ela vamos dizer assim, vai para uma questão ética, né, da área médica e até uma questão legal. Vamos entender que a doença, quando ela ocorre, é facultado ao colaborador a divulgação ou não do seu diagnóstico. Tanto é que todo mundo já pegou um atestado médico, e no atestado médico você tem lá um número codificado da doença e a autorização do funcionário na divulgação desse número. Então essa é uma questão. Né? Então, assim, o relatório ele é montado de forma a dar um indicador da condição de saúde da sua empresa e não do seu colaborador.
Se há gestor médico na empresa, né, ou um médico do trabalho, ou um médico contratado, ou um preposto médico, essa conversa ela vai de médico para médico. Né? Então a Vidalink, especificamente estou falando da empresa, tem, né, dentro da área médica a interlocução com a área médica da empresa. Então, médicos falando com médicos por conta da questão do sigilo. Ao RH é dado o indicador. Então, olha, você tem na sua massa, né, 20 pessoas hipertensas, por exemplo. Ótimo. Paulo Ricardo, ele pergunta se além do benefício do desconto em folha, o funcionário tem acesso à lista de medicamento com os descontos e pergunta se o preço é melhor. Temos também uma lista de preferencial de medicamentos, então existe sim, Paulo, essa lista, né, e quanto, obviamente, há um desconto praticado, né, hoje o mercado de varejo de medicamentos, então vamos falar um pouquinho do mercado só para esclarecer. O mercado ele tem um preço que o governo define, que é o preço máximo ao consumidor. Um preço praticado em cada um dos pontos de venda, que é o preço que a loja pratica. Em cima desse preço da loja, há descontos contratados para a PBM. Então, a PBM, no credenciamento de uma farmácia, ela define como regra de negócio que, além do desconto oferecido de maneira geral a todo o público, há também uma lista de medicamentos em que você tem um desconto adicional. Então, há sim a lista e o trabalhador, na implantação do benefício, recebe essa informação. E isso hoje, né, com a internet, como nós mesmos estamos utilizando esse instrumento, você entra no site e você tem a lista tanto da rede credenciada quanto dos medicamentos que estão disponíveis. E o Paulo, ele pergunta quais as principais farmácias que faz parte do programa. Especificamente na nossa empresa, todas as grandes redes. Né, todas as grandes redes. Então, nós temos hoje todas as grandes redes sob credenciamento. Então, além das pequenas farmácias, que a gente chama de farmácias locais, porque atendem determinados nichos, você tem uma empresa num determinado lugar e tem uma farmácia que atende aqueles colaboradores, vai e se credencia aquela farmácia. As grandes redes todas, né, de varejo de medicamentos estão inclusas no nosso programa. Hoje, a nível nacional, a gente fala de quantas farmácias credenciadas pela Vidalink, espalhadas por todo o território? Olha, esse número aumenta dia a dia. A minha última atualização, e sob risco de eu estar falando errado, são 4.000 pontos. Né? São 4.000 pontos. Mas há a possibilidade de já serem mais. Né? Com certeza. Já devem estar credenciando mais algumas agora Nós por conta temos disso. Né? Uma área interna específica a isso, que faz exatamente essa intermediação, esse contato e o credenciamento de farmácia. Até porque dentro desse sistema flexível que vocês têm, de repente a empresa tem uma determinada unidade num determinado local que você tem que credenciar para atender aquele pessoal, né? Então por isso dessa movimentação constante na rede, né? Sim, e por conta da capilaridade a gente já termina tendo muitas farmácias credenciadas em determinadas regiões que a empresa nem sabe. Né, então, uma situação, falando um pouquinho do processo, que é muito comum, você tem uma pequena cidade em que você tem 2 farmácias. E aí os colaboradores estão acostumados a usar a farmácia A. Só que a B já está credenciada dentro do sistema. É só uma questão de divulgação. Né? Então, na implantação do benefício, muitas vezes é só a migração da farmácia A para a farmácia B, porque as duas estão na mesma região, esse tipo de coisa. Então é toda uma questão de divulgação. Sim. E dependendo das localidades também, vocês trabalham até com aquele sistema de farmácia madrinha agora também, né? Para facilitar o acesso do pessoal, para poder facilitar esse dia a dia. Dependendo do porte da cidade, esse tipo de coisa, você tem uma farmácia de referência que outras farmácias gravitam no entorno. Então isso também facilita, dá mais capilaridade ao sistema. Então esta farmácia fica responsável por um grupo de farmácias em prover alguma necessidade que porventura termina acontecendo ali. É bem interessante. Sempre buscando flexibilizar isso daí, né? E uma coisa, até para deixar o pessoal do RH tranquilo também, a gente vê que a Vidalink trabalha de uma forma muito informatizada, funciona tudo de uma forma bem tranquila. Quer dizer, não vai gerar trabalho para o RH para administrar isso no dia a dia, principalmente essa parte de desconto. A avaliação do relatório, tudo bem, até a Celtic pode estar fazendo isso para vocês, aproveitando esse momento, a Celtic pode auxiliar. Mas na administração disso é bem tranquilo para o RH, não é? Sim, com certeza. Essa parte de
a operacionalização do benefício, ela é, vamos dizer assim, ela trabalha, quem trabalha para você é a gente, né? Então, na realidade, a administração do benefício fica todo com a gente, né? Então, ao RH é indicar quem são as pessoas que vão ser as beneficiárias disso, né? Fazer as atualizações e as movimentações necessárias quando há o desligamento ou a contratação de um novo funcionário, informar que isso aconteceu e todo o processo a partir daí, geração de carteirinha, informação do beneficiário, né, esse tipo de coisa, tudo isso acontece sem nenhum trabalho do RH. E a gente tem as reuniões de follow-up, tem um acompanhamento, nós temos um gerente que cuida, né, da empresa, então você vai estar falando sempre com o mesmo gerente, isso é importante, né? Então existe alguma situação, a própria utilização dos meios de divulgação, então nós temos um e-mail específico que a empresa vai colocar as informações ali, há uma equipe de pessoas que recebem essa informação sobre alguma necessidade específica, esse tipo de coisa. Então a forma de comunicação é muito direta e muito rápida, né? Muito rápida. Além do teu lado técnico, eu vou explorar um pouquinho o lado comercial também, porque a gente acompanha muito isso e a gente vê que um diferencial que a VidaLink tem, que aí é mais parte administrativa, mas eu tenho certeza que você vai saber falar bem sobre isso também. Que é o sistema de vocês é literalmente online, né? A gente percebe isso e, por exemplo, para o RH é uma tranquilidade, por exemplo, o funcionário foi demitido. A história de tirar o extrato no momento do desligamento do funcionário e bloquear para futuras utilizações, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Eu acho muito importante para o RH ficar bem tranquilo. Essa é uma funcionalidade muito interessante, porque como isso é feito via web, né? Então o RH tem uma senha de acesso, essa senha de acesso dá a ele condições de fazer a movimentação, ele faz o desligamento, no caso do colaborador, no momento do desligamento. Então, você está tirando os benefícios, está recolhendo carteirinha do plano de saúde, etc., etc., e você também o está desligando do sistema VidaLink, né? Então, a partir daí, você tira o extrato, diz a ele a parte devida, mostra a ele quais foram os produtos consumidos, onde ele consumiu, como consumiu, e já bloqueia esse usuário. A partir dali, se ele tentar sair na farmácia, ele já não faz mais parte da lista de beneficiários, né? Então isso te dá, e é tudo feito online, tudo just in time. Então colocou no site, isso já está dentro do sistema, o sistema já não reconhece, já visualiza mais, isso de imediato. Não reconhece mais esse usuário. Isso é muito importante, isso é muito importante. Eu fiz questão até de destacar porque é para deixar realmente o pessoal do RH bem tranquilo com isso. Maiara, apesar de estar terminando o nosso programa, perguntas do nosso telenauta. A Laila, ela pergunta qual é o período de fechamento e como a RH lança os descontos em folha. Varia de empresa para empresa, tá, Laila? Essa é uma área que eu vou ser bastante sincero, tudo tem limite, eu também tenho, né? Mas eu vejo, porque assim, por sermos vizinhos, a minha área, a área vizinha da área de relacionamento, eu vejo isso, mas os períodos de fechamento são variáveis, eu vejo que eles têm várias datas, né? E existe uma transferência de bancos via FTP, né, para fechamento e lançamento de desconto em folha. Então, nós, VidaLink, fechamos e encaminhamos um banco de dados para vocês, esse banco de dados é imputado dentro da tua folha de pagamento, né? Me peça mais detalhes, por favor. Mas normalmente existe o período de apuração, né? Existe uma data de fechamento de folha e nesse intervalo, normalmente, a VidaLink apresenta, porque é uma coisa muito automática. Nós, como usuários Celtic, a gente já tem esse benefício já há mais de 3 anos, né? E é exatamente isso. Se a folha de pagamento fecha dia 20, a gente tem um prazo de receber isso no dia 18 e no dia 17 normalmente está isso conosco lá. Então é uma coisa muito prática, uma coisa muito rápida e muito precisa nesse ponto. E eu sei que as datas variam, porque cada RH tem as suas necessidades, então eu sei que eles, em termos de data, tem todas as datas acontecendo e é a transferência de banco de informação. E é um dado também que é confeccionado no fechamento do contrato, é uma coisa que é levada em consideração também dentro desse pacote de benefícios flexíveis, né, que a gente estava até comentando, é uma das coisas que vai atender também você, RH. Sérgio, nós estamos encerrando o nosso programa. Muito bom. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui
E como a gente faz com todo mundo, a gente já deixa amarrado um convite para você estar voltando breve, para a gente poder estar falando, até porque se a ANS vai estar determinando alguma coisa, logo a gente vai ter que estar informando para o nosso pessoal aqui. Com certeza, eu agradeço o convite, foi muito prazeroso estar aqui com vocês e a gente fica à disposição para esclarecer, passar outras informações, solicitar um consultor, fiquem à vontade. Muito obrigado. Legal. Mayara, obrigado pela sua presença mais uma vez conosco aqui. Obrigada, Balista. Obrigado. E você, telenauta, quer saber um pouquinho mais sobre o PBM? Consulte a Celtic, entre em contato conosco, www.celticsvp.com.br. Quer conversar com a gente? 011 4990 5605. Ligue, teremos prazer em atendê-los e em explicar melhor para você sobre esse benefício que é extremamente importante e um diferencial para a sua empresa, tá certo? Obrigado mais uma vez pela participação de todos vocês, pela paciência aqui conosco. Uma excelente semana para todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima terça com mais um Celtic em Foco. Até lá!